Salve, jovens! Estamos de volta mais uma vez com um novo The Briefcast. E se você ainda não viu, a gente já tem 2 episódios maravilhosos nesse novo formato em vídeo, que a gente dá as nossas carinhas aqui bonitas. Eu não tô mais sozinha também, que é uma coisa bem importante. Eu tenho convidados, eu já vou apresentar eles pra vocês. Mas antes eu vou fazer um remember aqui do que já rolou nessa nova temporada. Quer dizer, nesse novo formato, né? Porque vai ser por temporadas e toda semana a gente tem um episódio aí pra você ficar ligado. E a temporada que a gente escolheu tem um tema bem legal, que é um tema que sempre rola no cafezinho, que são tretas no trabalho. A gente vai falar muito de cultura organizacional, a gente vai falar de valores de empresas, a gente vai falar de liderança, um monte de coisa super importante para quem é líder, para quem é colaborador, para quem é empreendedor, para todo mundo que sabe que o The Briefcast sempre tem um papo bem bom assim pra gente elaborar. Enfim, vamos lá para quem tá comigo? Vou fazer as reapresentações. Ao meu lado está o nosso co-host, que é o Rafael Comenali. Ele é palestrante, consultor, facilitador, antropólogo. Ele é o cara que sabe tudo sobre todos esses temas que a gente tá falando. Seja muito bem-vindo. Peace. E ao lado dele temos nossa maravilhosa Rafiana Heck, nossa gerente de pessoas e cultura da NZN, que é a nossa nave-mãe, é quem abriga o The Brief, o The Briefcast e outras várias verticais muito maneiras que todo mundo conhece. Tecmundo, Mega Curioso, Clique Jogos, Baixa Aqui. Enfim, ela tem muito para contribuir aqui também, afinal, ela é a nossa rainha aqui de pessoas e cultura. Gente, vocês estão lembrados do que a gente vai falar hoje? Opa! Vou dar um contexto aqui, tá? Vou pegar minha cola, que é... A gente chamou esse episódio aqui de ser pop ou ser tech. Eis a questão. E aí o contexto é o seguinte, encontrar líderes preparados ali no mundo da tecnologia é bem complicado, porque o perfil desses profissionais às vezes é muito técnico e falta algumas habilidades de gestão, né? E ao contrário também, né? Às vezes você acaba contratando uma pessoa com habilidade de gestões que falta a parte técnica. Então tem uma série de questões ali que a gente tem falado muito hoje em dia, né? Então, por exemplo, essa pessoa que a gente vai contratar, que tipo de habilidades ela tem que ter, em que momento da carreira dela que ela vai pensar em desenvolver mais o lado técnico ou mais o lado de gestão. A gente fala muito sobre as pop skills que a gente tá chamando, né? Por que pop skills? Porque se fala muito das soft skills, então elas estão bem populares, enfim. Então a gente tem várias questões ali para trazer e principalmente, acho que pra gente começar, ter aquela premissa ali do Rafa que ele sempre fala de contextualizar, né? Conceituar as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Bora pra aula. Bora pra lá. Vamos conceituar pra gente ancorar nossa discussão. Então, Boa. soft skills, hard skills. Hard skills, rigorosamente, são habilidades mais técnicas, um pouco mais duras. Então, vai ser finanças, vai ser alguma coisa relacionada a processo, a sistema ou desenvolvedor, enfim, vão ser habilidades mais técnicas. E as soft skills vão ser habilidades comportamentais, né? Tem esse nome soft, mas são comportamentais. Então, colaboração, resiliência, capacidade de aprender, visão sistêmica, entre outras habilidades que estão mais relacionadas à elaboração humana e que são mais perenes no sentido de um mercado tão dinâmico. Eu posso ter que mudar a maneira como eu faço um processo ou como eu executo uma atividade, mas o meu olhar de empatia talvez siga o mesmo. Então, elas têm ganhado cada vez mais destaque porque entende-se que cada vez serão mais necessárias para trafegar nos tempos incertos que a gente vive. Deixa eu só fazer já um comentário. Eu acho muito engraçado, tipo, a definição de hard e soft, sendo que, cara, é muito mais difícil a soft, Nossa, né? assim, Puta que pariu! Eu tava pensando exatamente isso na hora que o Rafa tava falando, né? É que depende do que é fácil ou difícil pra cada um, né? Mas, assim, pra quem é mais técnico, né? O hard pode ser um pouco mais fácil do que o soft, mas também... Pra nós, por exemplo, vamos se desenvolver ali de repente dentro de alguma tecnologia nova, algo nesse sentido. Pra nós, a hard vai ser hard. Exato, também, né? Tem a visão de cada um. Isso, né? Mas eu também tava pensando o quanto é difícil também a gente desenvolver ou até mesmo identificar, conseguir metrificar as soft skills, né? Então, acho que o Rafa vai conseguir ajudar a gente a entender um pouco mais. É que pra mim, por exemplo, o Excel é a mais hard de todas. Tem Se tiverem uma planilha pra desconfigurar, é só me chamar. Eu sou aquele que aperta a célula e aí pra melhorar o problema, eu aperto outra célula e de repente... Tem 200 e uma Isso. fórmula que sempre vai dar um monte de... E era só apertar ESC. Sei. Eu já
amo Excel. Eu tive que aprender, então, mas eu entendo isso. Mas aí, voltando ao que a gente estava falando antes desse meu comentário, né, que a gente falou no começo, quando eu estava falando da introdução, que eventualmente, tipo, as pessoas têm que entender o momento em que elas precisam focar mais um lado ou no outro. Isso, obviamente, né, imagino que vocês vão falar isso, mas isso, obviamente, depende de carreira, de pessoa para pessoa e tal. Então, daria pra gente ter uma receitinha de bolo, digamos assim, de em que momento você realmente olha? Se você primeiro olha pra isso e foca na carreira, ou vê a oportunidade e depois vai olhar, o que vocês entendem, assim, desse momento? Não, infelizmente não tem uma receita. É muito curioso porque quando eu vou nas organizações, direto as pessoas querem qual é o caminho, tem um checklist ou 5 passos para, com a coisa do gênero, e, cara, não é assim que rola, até porque se rolasse eu não teria trabalho, né? É mais só você mandar essa parada. Vamos todos continuar confusos e a pessoa resolver. Mas eu acho que não existe um momento, porque o momento ele se transformou numa retórica ao longo da vida. Então a gente entra com aquele conceito que para muitas e muitos pode ser familiar, mas acho que para a maioria talvez não, que a gente chama de lifelong learning ou aprendizado ao longo da vida, que é a lógica onde a gente subverte o lance de primeira, segunda, terceira idade. A gente fala terceira idade, mas e aí a gente não lembra até a primeira e a segunda, né? Porque o pessoal só fala da terceira. Mas basicamente eu tenho a primeira idade, que é a idade da infância, que supostamente eu aprendo, eu absorvo. A segunda idade ali, que é a parte da vida adulta, juventude e vida adulta, onde eu contribuo, onde eu trabalho, onde eu devolvo para a sociedade. E a terceira idade, que é a parte que eu curto esse rolê, me aposento, etc e tal. Isso não existe mais. Em todos os momentos a gente pode ocupar todos os papéis. É óbvio que eu estou falando das crianças trabalharem, mas elas contribuem com provocações, com conteúdo, enfim, com toda uma outra dinâmica, né, das crianças de hoje. E a gente, então, vincula o aprendizado a essa primeira parte. Ou o início da vida adulta, do tipo fazer uma pós, fazer um mestrado, mas tem data, né, para começar e para terminar. Vestibular, faculdade. Isso, essa linha reta tradicional. Porém, quando a gente pensa em tempos dinâmicos de mudança, que a gente pode chamar de VUCA, de bunny, do que a gente quiser, a gente tem que entender que um dos melhores antídotos para lidar com o desconhecido é a aprendizagem. Então a gente transforma esse processo num processo de aprendizagem durante toda a vida, ou a vida toda, que é o tal do lifelong learning. Só que a gente também amplia esse processo porque a gente pode chamar de life-wide learning, que não é só ao longo da vida, mas é ao largo da vida. Ou seja, eu saio dos momentos formais de aprendizagem, que é o que a gente está acostumado, sala de aula, o livro, o curso, o vídeo e tal. Basicamente isso aqui, né? Isso aqui, aprendizagem social, o dia que você tá vendo um filme na Netflix. Eu lembro que uma vez eu tava na Netflix, aceitamos patrocínio também. Tudum. E aí eu tava assistindo. Tem um programa que chama Brinquedos que Marcaram Época, um negócio assim. Sim. E aí tinha o da Lego. Cara, era uma aula de liderança. Sim. E aí vários daqueles exemplos eu peguei e usei na minha vida. Então, acho que quais são esses momentos de experimentação da aprendizagem? Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, acho que todo momento é momento. Acho que não tem uma... Claro, quando eu assumo uma posição de liderança, eu vou ter demandas que vão, obviamente, se sobrepor a outras, mas acho que todo momento é momento. E assim, eu também não acho... lógico que às vezes a gente acaba dando mais foco para umas do que para outras, né? Mas eu vejo que as duas podem caminhar muito bem juntas também, né? No processo de desenvolvimento e, enfim, depende muito do contexto que você está inserido, do momento, do que você está buscando, enfim. Esse lance que você falou do aprendizado ao longo da vida me lembrou uma coisa que, na psicanálise, né, você tem um momento de latência, que eles chamam, que é o momento da infância que você tá totalmente focado na aprendizagem. E aí eles falam muito disso, tipo, o quanto que aquele momento vai ser tão importante para você levar o seu aprendizado pro resto da vida. Se naquele momento você talvez não tiver um incentivo ideal para aquilo, você vai viver nesse padrão de tipo, tenho que fazer faculdade, pronto, acabou, eu virei essa profissional e acabou, nunca mais preciso fazer mais nada, sabe? É que é evidente que a criança tem uma predisposição maior ao aprender, uma vez de que a criança são as experiências que acontecem com ela, né? E os adultos são as experiências que a gente passou. Se a gente quiser olhar para essa perspectiva, você carrega o que já aconteceu. E a criança, ela é vazia, né? Vai se alimentando disso. E, obviamente, então, ela tem essa predisposição a absorver. A criança é uma esponja. É por isso, inclusive, que as abordagens
de ensino de pessoas adultas são diferentes do que das crianças. Com certeza. Então, para adultos, quando a gente pega modelos andragógicos, etc., a gente tem que pensar no objetivo dessa aprendizagem, que essa pessoa precisa saber por que ela vai aprender, se ela vai ganhar ferramentas do seu conhecimento, se ela tem essa predisposição a aprender, se ela está pronta para isso. Então, tem uma série de premissas para a gente conseguir também fazer com que esse processo ocorra, inclusive estilos de aprendizagem, que é conseguir entender como é que é melhor para você se desenvolver. Eu, por exemplo, me adapto melhor com aprendizagem assíncrona. Tem que ir todo dia, ou algum dia marcado, memorado e tal. Pra mim, não é bom. Mas eu conheço gente que funciona melhor, porque se dedica melhor e tal. Então, tem um pouco de descobrir seu estilo, se você funciona melhor com vídeo, com leitura, com áudio, enfim, aí isso vai variando um pouco. Mas acho que o importante é identificar e entender que todo momento é um momento de aprender. Acho que esse lance do lifelong learning não é exatamente um momento, é um olhar. Porque senão você fica assim, vamos ali agora aprender? Ah, não, agora não tô mais aprendendo. Cara, ou você tá aprendendo, ou disposto, ou disponível a aprender o tempo todo, ou você não tá. E um olhar atento, né? Porque tudo é um aprendizado, só que a gente deixa passar. E a gente não considera que aquilo tá sendo, porque a gente tem uma visão muito tradicional do que é o aprender, né? O aprender sentado numa cadeira, de frente com o professor, né? Numa lousa, enfim. Então, a gente tá muito preso a essas... formatos, essas dinâmicas. Né? Perdi a palavra. Você sabe que uma coisa que eu fiquei pensando, porque eu comecei a estudar psicanálise há alguns meses, e aí eu falei, cara, que loucura, né? Eu sou a minha formação, eu sou jornalista, hoje em dia eu já não atuo mais necessariamente como jornalista todos os dias, e eu vou fazer psicanálise. E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu vou dedicar meu tempo, que é bem assim, né? Eu tenho 2 filhas e tal. E aí eu falei, cara, por que não? Né? Tipo, por que eu vou adiar algo que pra mim faz sentido e que provavelmente eu vou conseguir encaixar? Porque qualquer coisa a gente consegue encaixar no que a gente tá fazendo. Esse é o lance, né? E tem um lance que eu falo sempre com as pessoas quando eu tô nas empresas, em especial com lideranças e trainees, né? Trainee tem muito essa vibe, porque o programa é muito focado em autodesenvolvimento, então você tem agendas bem parrudas de aulas, cursos e programas de liderança também. Cara, nem tudo você precisa aprender profundamente. Isso não significa que o aprendizado profundo não é importante. Tem coisas que a gente chama que é aprendizagem just in time e just in case. Então, just in case é aquela que você vai, cara, o dia que eu precisar, quando eu precisar, vai rolando. Tem que ser para isso. Psicanálise, não dá para aprender em pílulas de vídeo. Né? Antropologia, psicologia, não. Você tem que ler, aprofundar, mergulhar. Agora, cara, trocar o filtro do meu aspirador, eu não preciso lembrar disso amanhã. Eu preciso fazer isso agora e tá tudo bem. Ou mexer aqui nessa planilha e etc. Então, e também um pouco de leveza, assim. Às vezes tudo bem desistir. Eu já comecei 2 pós-graduações antes da última. Cara, eu desisti, eu tava afim, mas não rolou o tempo, então tudo bem. E você tirou alguma coisa de lá, não é porque você desistiu. E eu acho que esse lance que você falou de a gente aproveitar até o mínimo e tal, do que a gente tá aprendendo e tirar coisas e não precisar saber e se aprofundar de tudo, vai muito com aquele lance de que a gente às vezes entra em crise, que eu já entrei nessa crise, inclusive a gente trocou sobre isso, de cara, será que eu sou muito generalista? Eu preciso ser especialista em alguma coisa? Cara, não, né? Hoje em dia a gente tá vendo pelo mercado que ser generalista é uma coisa extremamente positiva, né? Exatamente. Até porque é importante ser especialista, a gente precisa, mas não necessariamente vai ser tudo baseado nisso. Até porque se eu preciso de pessoas que trafeguem em outras áreas, de negócios que se moldam, que se modificam, eu vou ter pessoas que consigam entender de RH, de liderança e de programação. E até eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando, que o papel do líder, muitas vezes o líder ele não é o cara especialista, porque ele transita entre tantas coisas e precisa saber de muitas áreas, de muitos assuntos. Exato, e às vezes ele pode ser uma pessoa que é muito mais para um especialista em alguma coisa, mas que tem um conhecimento entre todas elas, e é muito mais difícil você achar, né? Nunca nem trabalhei com uma pessoa que ela tinha o domínio de todas as áreas que ela liderava, né? Então, ele é o cara que flutua um pouco mais, assim. Até porque, de novo, se a gente for pensar na liderança, né? O ideal da liderança é que as pessoas que eles liderem saiba mais do que ele, tecnicamente, das coisas, do que ele próprio, né? Isso me lembrou muito o que aconteceu aqui na NZN, que a Rafa acompanhou um processo que a gente fez uma fusão de 2 áreas dentro do meu time, né?
E eu lembro que a pessoa que foi a coordenadora e tal, ela chegou a me questionar, tipo, será que eu devo me focar antes, né? Me especializar mais nesse ponto, não sei o que lá. Eu falei, não, cara, o fato de você ser mais generalista é bom porque eu só tô conseguindo fazer essa fusão porque você consegue entender dessas duas áreas e foi generalista até então. Se você tivesse extremamente focado aqui, você não ia conseguir pegar outra área. Então foi positivo pra você agora, sabe? Então acontece muito isso, eu imagino, principalmente em momentos que a gente tem reestruturação dentro de empresa. Se a gente tiver uma pessoa que é pau pra toda obra, é maravilhoso, né? Sim. E entra soft skills, né, Rafa? Entre as soft skills, e acho que uma delas que a gente já está abordando aqui é a capacidade de aprender ou aprender a aprender, que vale, inclusive, resgatar a famosa frase do futurista Alvin Toffler, que é no século XXI, os analfabetos serão as pessoas que não sabem desaprender e reaprender a aprender. Ou algo muito parecido com isso, que eu devo ter trocado a ordem de alguma coisa. Mas a ideia é essa, pessoal, depois vocês procuram no Google. Que é este processo de você ser capaz de ir modificando as suas habilidades ou transformando as habilidades, daqui a pouco a gente fala mais de upskilling, reskilling e tal, mas a serviço do que você precisa fazer. E quanto mais eu tiver que trafegar por situações incertas, mais habilidades comportamentais eu vou ter que trabalhar, porque é difícil pra caramba. Essa que é a real, né? Lidar com esse tipo de coisa. Só que, mais uma vez, eu acho que como traz um pouco dessa coisa de não ter que aprender só numa pós-graduação, ou só num curso muito extenso, ou só não sei o quê. Às vezes os trainees viram pra mim e falam assim, tá, e agora? Qual pós-graduação eu faço? Eu falo, cara, sei lá, você acabou de se formar, dá um tempo, vai fazer um curso menor, você tem pouquíssimo tempo da sua vida. Aí você vai pegar todo o seu tempo, todo o seu dinheiro e vai investir numa pós-graduação? Nada contra pós, tenho pós, farei outras, mas acho que tem um tempo de respiro e a possibilidade de expandir mais os horizontes para entender que caminhos de aprendizagem você tem, principalmente quando eu estou falando de pessoas que são potenciais lideranças ou que estão encaminhadas para serem lideranças ou de já lideranças, que acho que é um papo que a gente vai aprofundar mais para frente, mas que é essa relação entre ser técnico e ser pop, que é o nosso tema, no final das contas. Ô, Rafa, você falou um negócio muito bom que também eu vou trazer de novo para uma coisa que aconteceu aqui. Quando você fala assim, não precisa ser um ensino tradicional e tal, o que a gente faz muito, que eu também criei dentro do time, que eu chamei de trilha de conhecimento. Eu simplesmente falo para as pessoas, cara, vai conversar com as outras pessoas de outras áreas. Vai perguntar o que ela faz. Isso é um case legal vai seu. Entender, não é? Tipo, e aí as pessoas começaram a trocar e eles falaram, às vezes uma hora de conversa com um gerente da área X foi uma pós-graduação, sabe? Assim, tipo, eu me identifiquei, eu até consegui me conectar sobre as coisas que eu quero pro meu futuro e tal. Então é realmente quebrar essa barreira do tradicional, né? Eu vejo que a teoria, ela, obviamente, ela é muito importante, a gente ler, se aprofundar, entender da onde vem, né? Rafa tá aqui pra isso, mas eu também acredito que essas trocas, elas são essenciais porque é na prática que a gente entende o que dá e o que não dá certo. E eu costumo muito dizer que eu aprendo muito com as coisas que não deram certo, de repente, em outros contextos, assim. Eu estou em alguns grupos de RHs e que a gente troca muito, a gente se ajuda muito, assim. É um coletivo, assim, que tem muito essa coisa, né? De falar, cara, eu vou compartilhar contigo, e não é porque eu tô compartilhando com você que você, de repente, vai vir aqui e roubar meu cargo, sabe? Umas coisas assim. Não tem isso, assim, é bem bacana. E é o momento que eu mais aprendo, assim. Então, vamos conceituar? Bora! Hora do conceito. Hora do conceito. Isso que vocês estão me contando é o que a gente vai chamar tecnicamente de modelo 70-20-10 de aprendizagem. Que significa que 10% do que a gente aprende é formal, curso, livro, etc. 20% é na troca com outras pessoas, socialmente, ir lá conversar, conhecer outra área, fazer um grupo de discussão, etc. E 70% é na prática, que foi o início da sua fala, que é rigorosamente executando tarefas desafiadoras. Mas, sinceramente, essa tarefa desafiadora é fazendo mesmo. E é esse modelo composto de maneira robusta que vai trazer o aprendizado. Só que as pessoas às vezes confundem, que elas acham que eu tenho só 10, ou eu tenho só 20, eu tenho 70. Não, eu posso estar 20, 70 ao mesmo tempo, posso estar 10 e 20 ao mesmo tempo. Na verdade, é esse tipo de dinâmica que vai trazer pra gente o que a gente chama de ciclo vivencial de aprendizagem, onde a gente vai dando relevos, dando outras cores para o processo, para que as pessoas consigam desempenhar suas tarefas a partir de trocas, ou a partir mesmo de aprender fazendo, que é o jeito que adulto aprende, né? Você só aprende uma parada se você tiver alguma utilidade para aquilo. Senão,
fica meio solto, né? É o que a gente chama de aprendizagem sucata. Você aprende a parada no treinamento, show, só que até você aplicar aquilo na tua vida, etc., já se perdeu. Então, é compreender que esse processo ele não é tão estanque, ele não é tão engessado, ele é um processo mais fluido, mais orgânico. E isso tem a ver com soft skill, porque é a capacidade de você se adaptar, é a capacidade de você, de fato, estar disponível para o novo e aprender e colaborar, estabelecer relações. São várias as habilidades que compõem esse tipo de prática de aprendizagem, que é super importante quando a gente pensa, inclusive, em assumir lideranças, que é um pouco da nossa temática aqui também. Voltando aqui porque a gente falou no início, né? Porque a gente pegou muito o ponto de vagas de tecnologia, né? A gente começou a falar porque realmente é uma área difícil, principalmente no Brasil, mão de obra escassa, né? Então a gente sabe que é difícil encontrar essa pessoa, esse profissional que tem essas habilidades técnicas, soft skills e etc e tal. Eu acho que o que eu quero trazer aqui é meio que quais insights que a gente pode tirar dessa dificuldade e até como ajudar o profissional que quer ser esse profissional brilhante, sabe? Cara, vamos lá, momento sincerão aqui pra vocês. Tá. Para pensar comigo. As pessoas são promovidas porque elas são excelentes técnicos e técnicas. Você desempenha muito bem uma atividade, muito bem uma tarefa, você fala, legal, Stephanie vai virar líder dessa parada porque ela domina muito isso. Só que a partir do momento que você passa a ser líder, você vai ter que ter um outro papel. O job é outro. O job não é operacional. Quanto mais você subir no pipeline, na escala da liderança, menos operacional seu trabalho vai ser. Menos planilha você vai fazer, Menos planilha você vai fazer. E essa é uma das grandes dificuldades. Esse profissional que é alçado à liderança a partir da sua habilidade técnica vai ficar na sua zona de conforto da habilidade técnica, onde ele sabe que ele se garante. E vai acabar tendo dificuldade de assumir essa dimensão mais orientada para pessoas, na gestão do seu tempo, no tipo de tarefa que de fato se faz, porque a pessoa precisa entender que se relacionar é a tarefa, é o job. Falar com pessoas, compreender pessoas, é essa atividade que é esperada. Então você fica sempre, que eu pego muitas organizações, é o seguinte, pessoas estão sempre sentadas numa cadeira abaixo. Então, o coordenador fazendo trabalho de sênior, o gerente fazendo trabalho de coordenador, o diretor trabalho de gerente, porque tá todo mundo nessa oitava para baixo. E isso vem do desafio de eu promovo pessoas porque elas são boas tecnicamente, só porque ela tem o perfil de lidar com pessoas. Quem tem sorte de ter esses dois perfis, ou de ter essas duas esferas bem trabalhadas, show! Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa de tecnologia, começou como desenvolvedor, a Esté conhece ele, mas ele é um puta cara sensível. Muito. Então ele virou um manager foda, mas ele resistiu o máximo que pôde, porque não estava afim de comprar esse desafio de cara, porque estava confortável ali, sendo comercial como ele era antes. E digo mais, Rafa, às vezes a própria companhia não dá esse suporte para a pessoa. Então, ele vai lá, te coloca numa posição de liderança porque é a necessidade da empresa, porém, não vai ter nem a pessoa para conseguir substituir aquilo que você fazia anterior. Então, no final das contas, você continua sentado na cadeira operacional, tendo que ter um olhar ali mais tático e estratégico, sabe? Então, assim, eu acho que além de ter o perfil, existe também um outro lado de que muitas vezes a companhia não dá esse suporte para que a pessoa possa, de fato, sentar na cadeira dela. E tem várias ponderações se eu posso ter duas lideranças, uma mais funcional, técnica, e a outra mais no sentido da gestão. Nossa. Mas aí também eu crio uma dupla jornada ou uma dificuldade de entender quem me lidera. Exato. Que acho que não tem resposta correta. Exato. E assim, o que eu vejo, e a gente, em alguns momentos a gente faz essas gestões compartilhadas aqui na NZN, né? Então vou já puxar alguns exemplos aqui nosso, né? Eu tenho o one-on-one com todos os gerentes. Então, de algum modo, eu trabalho ali as soft skills deles, né? Então, falo muito sobre o desenvolvimento, sobre a carreira, sobre a gestão, né? A gestão de pessoas. Porém, eu não sou a pessoa que tem conhecimento no editorial, não sou a pessoa que tem conhecimento em desenvolvimento, não sou a pessoa que tem conhecimento em marketing, mas eu consigo fazer e faço essa gestão meio que compartilhada. Mas o que a gente define aqui na NZN
o seu facilitador, ele é tal pessoa que te avalia na sua avaliação, que é você responsável pelas suas férias, que é responsável por tudo isso. Então, existe a gestão compartilhada, mas existe um líder mesmo. Mas esse trabalho que a Raf faz aqui na camada gerencial, eu acho que é, tipo, primordial. Porque, no fim das contas, é aquele lance, quem cuida de quem cuida. É muito isso dentro da camada de liderança. E ela é a pessoa que cuida de quem cuida. Ela cuida da gente pra gente cuidar dos outros, né? Cuida de mim. Era isso que eu ia falar. Meu Deus! Quando eu trabalho com grupo de RH, a gente fala justamente isso. Quem que cuida do RH? É duro, E né? às vezes os RHs não se cuidam. E vou dizer pra vocês, os grupos mais desafiadores que eu tenho são grupos de RH. Ah, é? Grupos de RH, grupos comerciais, né, porque a galera tem um outro Pressão, ritmo e tal, pressão. Mas grupos de RH, dificilmente tem pessoas que cuidam delas mesmas. Uhum. Elas estão sempre cuidando dos outros. Então, são grupos que muitas vezes não tiram tempo para as elaborações que essas pessoas mesmo precisam fazer. Então, às vezes, provocações que eu faço para RH é o seguinte: se vocês não conseguem se transformar ou se gerir, como é que vocês vão ensinar outras pessoas a fazerem isso? Ah, minha filha, quando eu falo isso... Buga. Aí buga total. Aí depois eu ajudo, a gente recolhe os cacos e tal, e vai indo pra frente. Mas esse seu insight, ele é sensacional, porque é exatamente essa problemática. E é por isso que, de novo, a gente fala da importância de ter psicólogos dentro de uma organização. Porque, teoricamente, você já tem um embasamento bom ali, né? Sim. Porque se você também tem um monte de pessoas no RH que não tem esse embasamento psicológico, fica ainda mais difícil de você sustentar esse RH sustentando outras áreas, né? Com certeza. Ô, gente, eu queria falar um negócio que a gente pulou, eu acho, um pouco, que a gente tem que voltar. Que é o seguinte, aqueles conceitozinhos que provavelmente você vai conceituar muito bem, você vai ter vários exemplos pra dar legais, que é aquelas palavrinhas que estão muito na moda, né? Tipo, upskilling, reskilling. Que mais? O que a gente tem mais? O que elas significam? E melhor, né? Elas realmente são importantes? Porque às vezes eu sinto que a gente fica tão nessa batalha da moda ali. Ai, são essas as palavras que todo mundo tem que saber, que não sei o que lá. É realmente importante, sabe? É importante, mas também não é uma coisa exatamente nova. Mesmo as expressões upskilling e reskilling já vêm de um relatório da ONU, já relativamente antigo, falando sobre o futuro do trabalho, etc e tal. Mas, a partir da pandemia, sobretudo, pela urgência de atualização, de mudança nos modelos de negócio, enfim, por tudo que aconteceu, essas palavras ganharam destaque novamente. Mas são simples. Upskilling, basicamente, é a capacidade de você melhorar ou, enfim, oxigenar, dar um up nessa sua habilidade. E o reskilling é de você reaprender alguma coisa. E para isso, muitas vezes, você tem que desaprender alguma coisa, que daqui a pouco a gente deve falar um pouquinho mais sobre isso, para você realmente ir entendendo que caminhos que você tem para desenvolver outras habilidades, executar outras tarefas, experimentar outras funções e etc. Agora, uma coisa, quando você falou de desaprender, lá quando você citou o Alvin Toffler, eu já fiquei com aquilo na cabeça, martelando. A importância do desaprender é bizarra, né? Porque, assim, não fora do contexto profissional, mas também na vida, né? Porque a gente fica se acumulando de informação, acumulando de conhecimento. Em algum momento, a gente tem que descarregar para conseguir aprender coisa nova, né? Então, tem esse processo, né? Rafa, até já entrando nessa questão, com base no que você vem aplicando, com base nas experiências que você vem vivenciando dentro de outras empresas, que dicas que você daria para essa questão do desaprender? A gente falou sobre várias formas de aprender, né? Várias formas como cada um absorve isso, mas e o desaprender, né? Cara, acho que uma primeira coisa que as pessoas podem pensar para ajudar é parar com a necessidade de ter certeza de absolutamente tudo. Uhum. É legal ter certeza, é seguro ter certeza, mas certeza também frustra, né? Nossa. Já tô aqui pensando em alguns exemplos. Pois é, e não dá pra ter certeza de muita coisa. Tem até, quando eu tô com liderança especificamente, até falo um pouco sobre isso. Sai desse lugar de um líder super-herói, super-heroína que vai ter todas as respostas. Sai dessa. Até porque vulnerabilidade conecta, né? Isso, e é uma posição cruel, porque isso é inatingível. Eu lembro que na época que começou o isolamento, eu tinha lideranças que estavam tão perdidas quanto os seus colaboradores, e estavam tomando decisões no escuro, todo mundo aprendendo junto, exatamente. E a possibilidade de você falar, não sei,
ela é libertadora. E falar, vamos descobrir junto, me ajuda junto. Pode falar, você vai falar alguma coisa. Eu me senti muito nesse lugar, porque aconteceu uma situação comigo, isso uns 4 ou 5 anos atrás, quando eu entrei na NZN, quando eu passei a participar de reuniões mais estratégicas, um antigo CFO nosso falou assim pra mim, né, numa rodada de feedback, Rafi, por que toda vez que a gente entra numa reunião, você tem resposta pra tudo? E por que você tem... A percepção que eu tenho é que você tem uma necessidade de estar o tempo todo pronta. E aquilo me pegou, e eu comecei a tentar entender de onde vinha isso, né? E muito síndrome da impostora, muito essa coisa de, não, eu preciso ter as respostas pra tudo, eu preciso me provar. Tem também um lugar muito da mulher, de, de coisas que eu falo ali 2, 3, 4 vezes, às vezes a palavra de um homem uma única vez já é uma afirmação, e tá tudo bem, né? Não é nem às vezes, sei lá, entender se aquilo é verdade ou não, enfim. Então, já começar a entrar nessas searas aqui não, né? Mas eu me percebi nesse lugar de falar, putz, é verdade, eu preciso ter resposta pra tudo, eu preciso sempre estar preparada, sempre com todas as planilhas abertas, porque se alguém me pedisse alguma coisa, eu tenho essa informação, eu tenho isso daqui, nananã. E eu me permiti não ser muito dessa forma, assim, ainda me vejo em alguns momentos querendo estar 100% preparada, mas me permito mais em não saber agora. Mas não é à toa, porque se a gente olha os nossos modelos acadêmicos, educacionais, a gente vem de um modelo de dar respostas corretas, né? Exato. As provas, etc. Então a gente é pouco estimulado a fazer perguntas sem respostas. O nosso próprio podcast, a gente fica avisando toda vez para as pessoas não se frustrarem de que a gente não vai dar as respostas, que a gente pode trazer insights e tal, mas que a gente vai fazer perguntas. E eu tenho vários exercícios que a gente faz com as pessoas de question storming, por exemplo, que a gente só fica fazendo perguntas. Lateralização de pensamento, que eu uso 5 porquês para as pessoas fazerem perguntas em cima das crenças limitantes, que a gente já conversou em outro episódio. Então tem um espaço de você abandonar um pouco essa mentalidade da gente ter que ter resposta. E hoje isso tem a ver com escutativa também, tá? Qual que é o problema que a gente tem com escutativa? A gente já completa outra pessoa ou já quer dar uma resposta rápida para mostrar que a gente está prestando atenção. Então hoje responder rapidamente, ter a resposta na ponta da língua, estar preparado para tudo é valorizado. Só que às vezes eu não te dou espaço, né? Eu não te dou respiro para você falar. Então eu faço esses testes às vezes, né? Porque tudo que eu vou falando tem que testar na minha vida pra não ser uma fraude. E aí eu tô falando, eu e minha mãe, a gente tem um hábito que a gente fala um em cima do outro, cada um fala o que a gente quer, o que quer, e só responde o que quer. E assim a nossa vida segue. Por muitos anos. E funciona. E funciona. Só que às vezes quando ela tá me contando alguma coisa, ou uma outra pessoa, eu fico em silêncio. Aí a pessoa pausa e fala assim, você tá aí ainda na linha? Eu falo, tô. Aí a pessoa fala, mas você ficou quieto? Eu falo assim, eu tô te escutando. E a pessoa fala, então tá. E ela prossegue, ou seja, a gente tem já um hábito de achar que a pessoa... De esperar uma resposta. E eu concordo que com mulheres isso é muito mais evidente. Porque aí ela sente uma necessidade de dar resposta, de complementar e de ceder a fala, tá? Eu observo muito isso quando tô com mulheres. Muitas vezes, automaticamente, pelo padrão cultural ali da parada, ela já para de falar pra ceder a fala, porque ela vai ser interrompida. Isso acontece direto. Ou num caso da gente já tá mais na defensiva, porque eu sou muito parecida com a Rafa nisso, eu acho, de tipo, já querer se impor ali pra não vou ceder a fala, entendeu? Agora é a minha hora de falar. E às vezes nem é uma briga e a gente já tá ali... né? Já parece que, né? Porque você tá acostumada com aquela dinâmica, mas eu acho que, voltando ao lance das dicas, né? Então, esse tem o lance de não ter certeza, de não ter preparado pra tudo. Tem uma dica pra mim que eu falei agora há pouco do desistir, que é do tipo... Cara, faz o melhor com o que dá. Do tipo assim, ó, você nunca vai conseguir ler todas as abas, ver todos os vídeos, ler todos os livros, artigos, podcasts que você quer. Não vai dar. Ah, não, mas eu tô salvando aqui no... Cara, não vai dar. Aceita já, que dói menos, né? Tá tudo bem. E vê o que dá pra tirar de melhor. Das, sei lá quantas mil especializações eu fiz, todas eu fiz 100% e fui em todas as aulas, e li todos os livros, fiz todas as tarefas. Não. Mas eu peguei ali o que eu precisava, ou o que deu pra eu pegar, e a vida continuou, e eu aprendi, fui estudar mais depois, etc. Acho que o lance de fazer perguntas, como a gente já falou, é essencial para você conseguir entrar nesse processo de desaprender. Então, se questionar por que você acha que as coisas têm que ser assim, ou foram assim. Tem uma retórica que é muito importante, eu particularmente acho ela um pouco clichê, mas há clichês que são clichês porque são importantes, que é, cara, o que trouxe você até aqui não necessariamente vai levar você até amanhã.
Estratégias antigas para lidar com problemas novos não vou resolver. E esse é um padrão comportamental humano, né? A gente recorre a coisas muito antigas que traziam segurança com o objetivo de trazer essa nova sensação, ou trazer essa sensação novamente. Não rola. De dar certo novamente. Você descreveu o que a psicanálise fala, né? A psicanálise fala que toda a experiência que você tem... tô toda freudiana, nem do sabia. 0 aos 7 anos, as experiências novas que você tem é do 0 aos 7 anos. Após isso, você só tá replicando as experiências que você teve num contexto diferente. Então, você tá sempre movido àquilo que naquele período de latência que eu falei pra vocês no começo, que é o período de aprendizagem e tal, você tá ali, tipo, só replicando trauma, né? Replicando trauma, replicando falta, tudo isso, né? E fazendo as transferências, né? Então, o que eu vivi, sei lá, com o meu pai e me traz um comportamento X, eu posso transferir ele pra você agora nesse contexto, porque o inconsciente, ele não tem... ele é atemporal. Pro inconsciente, não existe tempo. Então, eu ainda sou aquela criança, tô tentando resolver uma questão lá de trás com você agora adulta. E é justamente isso que você falou, a gente vai replicando as coisas. Nossa, esse momento psicanalista, eu ficaria horas discutindo sobre isso. Eu estou totalmente aqui, já tô deitada no meu Não, a gente tem a Escola Rafiana de Psicologia, a gente tem psicanalista. Escola então, esse lance de você aceitar que não vai dar pra saber tudo. Cara, porque tem uma noia de eu preciso saber tudo, eu preciso ter todas as coisas. Não vai dar. Desencana. A gente pode até remontar os termos de FOMO, JOMO, né? Enfim, para quem não conhece ainda, enfim, a questão de ter medo de ficar por fora de alguma coisa, ou de ter o prazer por ficar fora de alguma coisa, ou JOBO, né? Ou FOBO, que é Fear of Better Option. Quer dizer, tem tantas coisas, que é o drama do casal moderno, né? Fica meia hora no Netflix, ou nos streams pra saber o que vai assistir. E aí dorme. Outros streams, aceitamos patrocínio. Todos os streams. Todos os streams estão disponíveis. E aí não assiste nada, né? Que é o excesso de escolha. Que é o paradigma que as jovens e jovens que passam comigo têm, o excesso de escolhas. Isso é muito psicanalista. Isso é muito doido também. Então, assim, cara... Sei lá, não vai dar pra saber, tudo bem. Depois você vê, vai levando, vai construindo. E acho que uma última dica, eu já te devolvo a palavra, a palestrinha aqui tá falando muito, que é o seguinte: não estude só o que você acha que faz sentido pro seu trabalho. Não entra nessa coisa hermética de você só estudar ou querer conhecer coisas e aprender coisas que têm um sentido prático, objetivo, de performance. Porque se a gente for olhar rigorosamente, por que a gente precisa de aprendizagem na educação? Porque a aprendizagem é a capacidade de você melhorar uma performance, fazer algo melhor ou novo a partir de um conhecimento, uma ferramenta, uma tecnologia adquirida. Show! Mas nem tudo precisa de performance. A gente vive nessa cultura de performance, que eu tenho que monetizar esse aprendizado, que eu tenho que... Cara, não sei, vai estudar crochê. É o grande quebra-cabeça de coisas diferentes que você estuda que vai te formar como único no seu conhecimento, né? É daí que vem a inovação, de você pegar coisas que supostamente não tem a ver e que aí tem a ver. Então você junta ponto cruz com psicanálise, com marketing. E aí você vai gerar uma parada da hora. Exato. Senão você fica nessa coisa e aí é frustrante, porque você começa a estudar pós-gestão de pessoas e aí você fala, tá, mas você não precisa fazer alguma coisa. Eu lembro que precisa fazer alguma coisa com isso, eu preciso dar um resultado com isso. Eu lembro que quando eu migrei de empresa para consultoria, eu fiz um trabalho de autoconhecimento, e aí remonta que a gente sempre fala de autoconhecimento como é importante, principalmente no processo de reskilling e upskilling. Daqui a pouco a gente até pode falar um pouco mais como fazer esse processo. Eu lembro que eu virava pra Nath, grande Nath Simon, beijo, te amo, obrigado por tudo. Eu falava, Nath, eu preciso sair daqui com uma ideia, com uma startup, eu tô desempregado, eu saí de emprego, eu quero mudar de carreira. Ela falou, lindo, não vai ter. Não é assim. Já administra aí, porque não é assim, não vai ter. E aí foi no exercício final que a gente fez, aquele exercício de pergunta, de criatividade, sabe aquele exercício e também? Você fala, eu vou abrir uma loja de roupas infantis. Eu falo, e também vou vender bicicleta. E foi um exercício simples como esse, de ponderação, de elaboração, que eu falei, não, peraí, eu acho que eu falei, eu quero ter um TED, foi isso que eu falei no dia. E aí eu resolvi trabalhar com essa parada e tal. Então, vai estudar outras coisas, faz coisas mais curtas, experimenta, põe um pouco mais, sabe, a pontinha do dedo na água antes de mergulhar, porque senão você já vai para um lugar e aí você fala, não, mas agora eu já comecei essa pós,
né? Já investi A grana. maioria, isso, você não tem recursos infinitos disponíveis. Exato. Eles falam, agora eu vou terminar, depois eu vejo. Aí quando você termina, você tá tão frustrado. É. Eu tava conversando com uma pessoa sexta-feira que me chamou pra uns papos, pra conversar sobre carreira, uma amiga minha, tem 26 anos, ela é gerente de produto, ela ganha uma puta grana, e ela não sabe o que ela vai fazer. Qual é o próximo passo, etc. Ela falou, mas você acha que eu vou estudar letramento de futuros ou eu vou estudar gestão de resultados? Eu falei, cara, vai estudar alguma coisa que te dá tesão. É. Depois você vê. Mas aí, ó, voltando pra psicanálise, porque é um ponto muito importante do ser humano. Porque quando você tá com excesso de coisas, você não consegue nem escutar seu desejo. É na falta que você entende seu desejo. Nossa. Não é? E é justamente isso. Às vezes você tá olhando 275 mil coisas. Cara, não, para. Vamos ver qual que é a falta. Cadê o meu desejo, minha subjetividade aqui? E aí você consegue entender o que vai te dar tesão. Né? E buscar outros tempos, outros lugares pra aprender. Então, tem tanta plataforma, tanto vídeo, tanto conteúdo. Sair um pouco dessa premissa de que alguém precisa decidir o que você precisa estudar. Você fica esperando que alguém te diga a sua jornada de aprendizagem. E, na verdade, ela é tua. E eu sempre digo que eu tenho medo dessas questões de livros de autoajuda, que muitas pessoas acabam caindo nisso de se sentir sozinhas, de não ter conseguido fazer aquilo que muitas pessoas conseguiram, então se coloca numa posição de fracasso, né? E a expectativa que as pessoas também têm sobre a gente, enfim, acho que junta com tudo isso de um pouco do que a gente tá falando. É uma mudança de mentalidade, até de detalhes. Por exemplo, quando a gente pega livro técnico, qual que é a lógica? Você leu o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo. Gente, vocês vão me desculpar, mas assim, eu não memorizo todos os livros técnicos que eu leio. Vocês memorizam? Lógico que não. Não. Cara, eu meto um capítulo 1, vejo o que me interessa daquilo ali, e depois eu vejo o capítulo que eu quero e volto e consulto. Já li livros inteiros? Já na ordem? Não. Só que isso é uma quebra de mindset, né? Então, igual quando você vai ver aquela série que propõe que você pode começar... Uma série Caleidoscópio, sei lá como é que chama. Que você pode ler ou nossa, você buga, você fala, eu lugar. quero começar pelo primeiro. Qual é o primeiro? Vamos buscar no Google. Qual é o primeiro que não é o primeiro? Vamos olhar na minha série. Tecmundo. Qual é o meu primeiro? Então tem essa coisa rígida da aprendizagem. Né? A gente vem de modelos muito rígidos, a gente vem de modelos de aprendizagem industrializados. Quando a gente para pensar no modelo que a gente tem de escala de aprendizagem, apesar do modelo workshop, aula, remeter aos gregos, romanos e tal, o lance da escala, da esteira de aprendizagem, ele é industrial. A partir do momento que o capitalismo precisa... Porque até a segunda revolução industrial, o conhecimento era restrito a elites, nobreza, igreja, né, enfim, sacerdotes e tal. Só que aí, a partir do momento que eu preciso de mão de obra em escala e consumo em escala, eu escalo, não sei nem mais falar, a aprendizagem, cria essa esteira de produção, agora é matemática, agora é física, agora é... E as escolas mais modernas misturam tudo isso. A aprendizagem ela é muito mais caótica do que a gente espera ou acha que ela é. Não tem aquele lance, eu não sei quem que fala isso, mas quando me falaram isso foi um retrato muito foda, que foi tipo assim, se a gente voltasse a 200 anos atrás e colocasse uma pessoa, pegasse uma pessoa de 200 anos atrás e colocasse ela numa sala de aula hoje, ela ia achar que ela tá no mesmo lugar, muito porque similar. É exatamente o que acontece há 200 anos. A sala de aula, o professor na frente e você ali. Que é a reprodução de estruturas de poder, né? A gente já mete um Foucault aí. De estruturas de poder. E se você for parar pra pensar, isso é muito ruim, porque isso te traz a postura passiva da aprendizagem. Eu preciso que alguém me ensine. Eu preciso que alguém... E, cara, brasileiro é muito ruim, assim, de quebrar essa passividade. A gente tem muito essa necessidade... Amo o Brasil. A gente tem muito essa necessidade de que alguém diga pra gente o que precisa ser feito. Então, quando a gente tem discussões de protagonismo de carreira nas empresas, a galera surta porque acha que é simplesmente, meu Deus, me largaram aqui e agora eu tenho que me virar. E não é. A gente falou isso, né? No de cultura, porque né? Me ajuda... Você é RH maravilhosa e tal, mas assim, olha, eu acho que eu quero ir por aí. Como é que eu vou? E não você fala assim, olha, você tem que ir pra lá. Eu sei lá, que RH que vai dar conta de dizer pra todo mundo da empresa, não gestões cada vez mais individualizadas, com demandas cada vez
mais humanas Cada específico pessoa, e um cada pessoa universo. quer, cada pessoa é um Não, e com universo. mudanças, a gente... Não, é jogar uma responsa, desculpa, É. imensa, porque aí depois a pessoa se frustra e vai jogar na tua cara e não vai se responsabilizar pela sua própria vida de novo. Com aquela né? carreira Mia, né? E quando eu falei ontem, Esté, eu lembrei da roda de conversa que tivemos com o nosso novo CEO. Uhum. Que ele deixou muito claro de que as pessoas precisam... elas são protagonistas de suas carreiras, Sim. né? Então... E às vezes quando a gente fala isso, assusta, né? É. Eu tive um papo recente com o time em relação a isso, porque a gente tem aqui na NZN a trilha de carreira, né? E, cara, tem que atualizar, a gente teve Nossa, reestruturação e mudança. tal. E tem uma cobrança pesada, assim, de, cara, precisa ter. Um dia eu falei, gente, ó, olha só, não é isso que vai fazer. Não é eu pegar e pôr a trilha num PPT que vai fazer você crescer. E, na verdade, a gente volta na cultura, Esté, que é o que falamos sobre estar no papel ou estar sendo executado mesmo na prática, né? Então, também tem isso. Porque, se a sua necessidade é que isso esteja num papel, legal, vamos documentar tudo isso aqui, fazer uma política. É essa a necessidade que vocês têm? Ou a necessidade de isso ser praticado no dia a dia? Que é uma construção de uma cultura de aprendizagem. Como que se aprende nessa organização? Por cursos, por programas, por liberdade, por autonomia, por experimentação, por erro, por aprimoramento contínuo, por testes. E aí você vai escolhendo essa cultura e vai fazendo ela acontecer. Então, acho que quando eu tô com a galera, assim, nas organizações, e a gente começa a parar para falar sobre isso, as pessoas começam a voltar a ter prazer em estudar, porque meio que as crianças não gostam de ir pra escola, né? Não posso generalizar, elas gostam da brincadeira, elas gostam dos amigos, mas rara a obrigação criança... cria um ranço, né? tipo, ir pra escola é o trabalho da criança, né? Meio que exato. a gente entende isso. Mas é pra ser um lugar de aprendizado e construção e de... Eu sou de uma lógica, gente, que assim, que dá pra ser sério, que dá pra produzir, dá pra fazer, sem ser chato, sem ser cansativo. Eu não sou abraçar a árvore, do tipo, você joga aí pra trás pra todo mundo te segurar, desculpa, quem gosta também, maravilhoso. Acho ótimo quem tem, já diria Leila Lopes, né? Nada contra, acho ótimo quem tem. Mas assim, acho que tem uma vibe de tipo, cara, vamos dar uma relaxada. Às vezes eu tô com os grupos e falo, gente, a gente é só uma galera num rolê, trabalhando numa parada pra fazer um negócio da hora, sabe assim? É meio que só isso. Foi o que a gente falou ali nos bastidores. Não se leve tão a Isso aqui não é um trabalho pra nós, né? Estamos aqui trabalhando? Sim. Mas isso pra nós é tão, assim, natural, tão prazeroso, que... É uma troca que vale por milhões, que é aquilo que a gente tava falando também, né? De, sei lá, às vezes um papo no cafezinho vai te trazer um negócio muito melhor, muito mais. E aí é o lance das soft skills. Tudo que a gente tá falando aqui são soft skills. É relacionamento, comunicação, empatia, colaboração, inovação, resiliência, visão sistêmica, flexibilidade. Conseguir trafegar em diferentes ambientes, aprender a aprender. Negociação. Então, a real é que você precisa das softs para aprender as hards. Essa é. Por isso que eu comecei trucando no início, falando, gente, a soft é muito mais difícil. Mais hard do que a hard. Hard, na verdade, Vamos né? trocar? Agora a gente trocou. Vamos a partir mudar. de agora. Mas aí uma coisa, a gente conectando de volta com o começo, né? Porque a gente fica num vai e volta ali, né? Mas conectando de volta com o começo, que a gente tava voltado muito falando de tecnologia, né? E a dificuldade, talvez, dessa galera que tem um perfil mais pragmático, talvez. Cartesiano, pragmático. O que vocês acham, né? Como que vocês acham que esse perfil de profissional tá absorvendo tudo isso que a gente tá falando, né? E talvez quais seriam as maiores dificuldades deles, né? Eu acho que, não sei se a gente tem resposta, mas o que eles podem começar a se questionar dentro desse contexto, né? E elaborando para tentar desenvolver. Eu vejo, Esté, que muitos acabam caindo nessa questão de achar que para você crescer ou para você
ter um plano de carreira, algo que você vai ser reconhecido, você precisa estar numa posição de liderança, e não necessariamente. Então, eu vejo que a pessoa precisa se entender nesse lugar. Será que é pra mim? Será que eu preciso mesmo ter essa soft skills que o mercado exige? E acredito que a pessoa deva se questionar se aquilo é, de fato, um desejo dela, por exemplo, em se tornar líder, né? Porque tem essa questão de que se eu não sou líder, eu não alcancei o meu sucesso, não estou 100% feliz. E acho que é um pouco disso, sabe? Será que, de fato, essa pessoa precisa? Será que ela tá sendo muito pressionada para que ela tenha soft skills e hard skills? E será que não é necessário, às vezes, você deixar a pessoa técnica ali fazendo o trabalho técnico dela e ela executando da melhor forma possível, de vez você ficar trazendo algumas outras demandas e alguns papéis que nem mesmo ela sabe se ela quer ou não, entendeu? Então, acho que isso tem que ser muito interno delas, da autopercepção, do autoconhecimento e de, se for, encarar e buscar ferramentas pra. Eu posso fazer mais um momentozinho psicanalista aqui, porque esse lance que você falou do desejo é muito também uma coisa que a gente fala muito na psicanálise, que é quando você não tem o seu ego, né, o seu eu ali muito fortalecido, de saber quem você é, de estar na tua roupa, você vive o desejo do outro, você não vive o seu desejo. E aí você não consegue escutar mesmo na falta, porque você tá sempre no lugar do outro, tentando cumprir a expectativa do outro, né? Então você precisa ter realmente, de novo, uma autopercepção e se fortalecer como pessoa para você conseguir identificar que, cara, essa pressão da sociedade, essa cultura de performance, eu não vou cair nessa cilada pra mim não, entendeu? Isso me lembra um pouco, que a gente vai falar já de qual é o caminho para upskilling e reskilling, que tem a ver com a autopercepção e a percepção do ambiente. Mas antes disso, conforme a Rafa foi falando, tem uma frase do autor chamado Simon Sinek, que eu gosto muito para falar de liderança, que ele diz assim, ó: todo mundo pode ser líder, nem todo mundo deveria. Perfeito. Essa frase, ó, todo mundo pode ser líder, nem todo mundo deveria. As pessoas acabam não escolhendo. E vamos parar pra pensar, se todo mundo quiser liderança, não tem espaço, né? Porque aí onde que vai? Onde que vai enfiar toda essa gente? E outra, às vezes você tem uma pessoa com muita frequência, uma pessoa que é tecnicamente incrível, não é uma boa gestora de pessoas. Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Concordo. A depender da atividade, uma atividade de muita introspecção, muito individualizada, enfim, muito técnica, especialista profunda, dificilmente, ou é mais difícil dessa pessoa ser super boa com gestão de pessoas. E tudo bem. Aí eu acho que cabe às organizações pensar quais são os outros possíveis caminhos de carreira onde eu possa crescer e não necessariamente ocupar uma posição de gerir pessoas. Mesmo que eu seja um líder técnico, eu não preciso ser um líder de pessoas. Né? Porque são coisas diferentes. Sim. Eu posso aqui ensinar o que eu sei, eu posso te treinar, eu posso supervisionar, enfim, várias questões aqui específicas técnicas, mas não necessariamente eu preciso ser responsável pelo seu desenvolvimento em soft skills, em pensar na sua jornada profissional e nessa parada toda. E aí eu acho que volta nessa coisa do escolher, do se conhecer. Quem pode fazer escolhas, porque tem gente que não pode, mas pra quem pode, que horas que você para pra pensar e se perguntar. E aí, mais uma vez... Escutando o nosso podcast. A gente entra com a soft skill de senso crítico, né? Criticidade. As pessoas deturpam muito quando a gente fala duas coisas, que é co-construir, colaborar, que elas acham que é dar palpite, né? Que acho que quando você junta, falar, gostei, não gostei. E a outra é senso crítico, que elas acham que é criticar. E senso crítico é você questionar. Exato. Né? Então tem a autocrítica e a crítica do ambiente. Você tem a habilidade de conseguir questionar, né? Isso, porque às vezes eu acho que eu sou muito crítico, aí eu falo, não gostei disso. Eu acho que isso não é ser crítico, isso é chato. É ser pentelho. Então acho que tem um pouco desse processo de você entender o que é valor pra você na tua carreira e no seu momento, porque isso muda. Teve um outro episódio que eu dei exemplo da pessoa que foi promovida e pediu demissão. Nem todo mundo quer ser promovido. Eu lembro que uma vez eu tava trabalhando com uma empresa de varejo e aí tinha uma pessoa que ela era, tipo, supervisora de loja, uma loja bem grande de departamento. E aí a pessoa falava, você não quer ser gerente da loja? Ela falava, não quero. Ela falou assim, mas você meio que tá aqui há 10 anos, tá 5 anos nessa função, você não quer ser gerente da loja? Eu falei, não quero.
Mas por quê? Você vai ganhar um pouco mais. Você já faz tudo que um gerente de loja faz. Eu falo, mas eu não tô afim de ter esse cargo, de ter essa responsabilidade oficial. Pra mim tá bom. Eu tô feliz aqui. Me deixa. Nem todo mundo quer ser tão ambicioso. Nem todo mundo... Isso. As pessoas medem o critério de sucesso das outras do que é sucesso pra si. Sim, pra Exato. tudo, né? Não só pro sucesso. Medir o mundo na sua régua, né? Isso. Então, assim, o que é critério de sucesso pra você? E aí vale a reflexão pra liderança de conversar com as pessoas. Pra você, critério de sucesso é ganhar bem, é ser promovido, é ser bom na sua atividade, ser reconhecido, que é legal também. E isso voltar- também se aplica... E voltar nessa conversa, Rafa. E voltar nela muitas vezes. Porque, cara, não é definitivo, sabe? Então, assim, Nada é tão permanente. Pelo menos, não sei se em cada 6 meses, defina pra você, né, de repente um prazo ali pra você voltar nessas conversas com as pessoas do seu time, ou as pessoas voltarem nessas conversas com a sua liderança, né, você se sente à vontade, né? Você sabe que esse lance que você falou de tipo, essa ambição que as pessoas acabam te Ela é compulsória, impondo, né? Às vezes isso acontece dentro da cultura organizacional. Total. Né? Digo assim, às vezes há uma questão, sei lá, uma questão com o pai, né? Ah, nossa, o meu pai tem uma ambição pra mim, que é o que mais acontece, né? Dos pais jogarem muita expectativa e você comprar essa expectativa e ficar vivendo sobre isso, que é aquilo que eu falei mais um pouco antes. Mas tem muito, tipo, dentro da organização, que é isso que você falou, cara. O chefe ali falando, não, mas a mulher falando, pô, você tem que ser gerente, você tem que ser gerente. Cara, também não pode se criar essa cultura de que você só vai ver quem tem sucesso dentro de uma empresa porque ela é líder ou não, né? Nossa, eu tenho uma história boa, assim. Teve uma vez um colaborador que ele pediu pra gente atualizar a carteira, né? E já era uma época que a gente já não atualizava a carteira física, né? Só a digital. Pediu pra gente atualizar a carteira mesmo, física, escrever lá, gerente, nananã, pra mostrar pra família. Pra levar pra família e falar, olha, né, tipo, a expectativa do pai e da mãe era que ele se tornasse gerente. Então, mãe, pai, tá aqui, ó, na minha carteira, eu sou... Mesmo que, muitas vezes, ele nem exercia a gerência ali dentro, Sim. sabe? Mas a nomenclatura Importa. era importante. É que tem um lance que é o seguinte, existe um status em ser líder. Então eu vou topar ser líder, custe o que custar, mesmo que eu não tenha a menor habilidade pra ser líder. E eu sempre falo pra galera, eu falo, se você não for uma pessoa que o seu maior tesão seja ajudar outras pessoas a serem melhores, ou a se desenvolverem, ou se projetarem, desencana. Porque não assume essa função. Vai ser líder de merda. E vai ser muito frustrante. E vai ser muito frustrante. E com muita frequência as pessoas escolhem ser líder, não tô falando que são nem a maioria, mas acontece muito porque é o jeito de ganhar mais dinheiro. Porque dentro de uma organização, o jeito de você ganhar mais dinheiro é você liderando pessoas, porque você assume mais pessoas e tal. Mas aí você começa a entrar, inclusive, em coisas do tipo, é mais influente quem tem uma equipe maior. Você começa a entrar numas coisas que não tem nada a ver. Uhum. E quando a gente pensa sobre essa questão da liderança, eu lembro que eu tive uma gestora, Grande Babi, que, apesar de muito pequena, a Grande Babi, que ela dizia pra mim assim, quando vocês recebem um elogio, quando vocês recebem um reconhecimento, é quando o meu trabalho tá funcionando. Exato. Porque se eu recebo, significa que eu tô fazendo alguma coisa que era você que deveria estar fazendo. Sim. Então você começa a se livrar desse status da liderança. Até porque a liderança, ela não se dá, ela se conquista. Então todo mundo aqui já trabalhou no time na vida, que a pessoa que era a liderança, a gestora, até porque o nome de chefe para gestor, para líder, não é uma coincidência. Nomenclaturas importam. Elas não resolvem tudo, mas nomenclaturas importam. Às vezes a pessoa, né, a gestora, a líder, vira e fala uma parada, a gente vai fazer tal coisa. Mas aí eu olho para aquela pessoa do time, que se ela não comprar aquela ideia, ninguém mais compra. Uhum. Se ela falar, não, da hora, vai tudo bem. Influência. Porque exatamente, a pessoa que tiver essas soft skills, essa habilidade de influenciar outras pessoas, de trazer segurança, de dar direcionamento, é quem vai assumir invariavelmente a liderança. Você pode ter o cargo que você for. Tudo bem, numa cultura do medo, eu vou obedecer porque eu tenho medo. Uhum. Mas, na prática, a liderança, a gente vivia numa lógica onde o time estava para servir o líder. Você falou isso em algum momento. Sim. Só que hoje é o líder que está para Por servir isso o time. que a gente Exato. falou que gosta da palavra facilitador, porque Facilitador. a líder tem que facilitar a vida Isso. do colaborador. Quando né? a gente pensa em Não times o de alta contrário. performance,
A gente pode pegar a curva do John Kazenbach, depois a gente coloca para vocês aqui a referência, mas basicamente ele diz que a gente tem grupos de trabalho. Então, grupos de trabalho são simplesmente pessoas juntas trabalhando. Não existe nenhuma melhoria na performance por elas estarem juntas. Eu posso pensar depois numa pseudo-equipe, que é quando a gente está junto, isso é detrator. Quer dizer, a gente está junto, é tanta treta, tanta picuinha, tanto retrabalho, que é pior. Eu passo grande parte do tempo aqui pensando em gerenciar esse conflito. Isso. E aí eu tenho também as equipes em potencial, ou seja, a galera começa a perceber que existe um senso comum, existe um motivo pra gente estar junto, mas isso ainda não impacta na performance. Aí eu tenho a equipe real. A equipe real ela já se vê como um grupo que quer chegar no mesmo lugar. Só que muitas vezes a performance vem de indivíduos, então alguém performa muito mal, outra pessoa não performa tão bem, etc, mas o resultado coletivo já é melhor. Agora, o time de alta performance é capaz de se autorregular e a performance de cada indivíduo é potencializada por estarmos em grupo. Então é como se estarmos nesse podcast, eu vou ser melhor nesse podcast porque eu tô com vocês duas. E aí uma das características do tipo de time é que a liderança não precisa ficar mediando conflitos. A liderança faz justamente o que precisa ser feito. Costurar questões políticas, tomar uma bala ali quando uma coisa deu errado. Não fica, se eu tenho problema com a Rafa, não fica falar, Esté, olha, fala lá com a Rafa. Não, Rafa, e aí? Você fez a parada? Não fez a parada? Pede ajuda? Compartilha a aprendizagem. Isso também vai depender de soft skills. Vai depender de colaboração. Porque eu espero que todo mundo seja bom no seu trabalho. Estamos aqui. Ou que se aprimore e seja cada vez melhor. Mas é justamente no campo das soft skills onde a gente não consegue estabelecer esse tipo de grupo. Porque a gente não tem inteligência emocional, a gente precisa de colaboração, a gente precisa de troca, relação, resiliência e várias outras coisas. Comunicação. Gente, 10 em 10 empresas tem problema de comunicação, tá? Eu chego nas áreas e as pessoas falam, não, que aqui a gente tem um problema de comunicação. Eu falo, gente, todo mundo... Pesquisa de clima... O mundo tem problema de comunicação. Bombando. Que tem a ver com o lance da escutativa. Quando eu faço algumas atividades que... pra gente exacerbar os padrões de comportamento. E, gente, e aí são complexas e tal, as pessoas têm que tomar decisões coletivas, decisões individuais, tem meta, enfim. E a maioria das vezes é todo mundo, que assim, a intenção rola. É todo mundo dando ideia, é todo mundo falando, mas é todo mundo gritando e pouca gente escutando. E aí a gente fica nessa putaria. Você sabe que me lembrou um negócio muito engraçado, que tem uma colaboradora nossa aqui, que ela contou um negócio de um outro facilitador dela ali, líder dela, que eu achei muito interessante, que ele pegava e dava uma caneta pra ela, quando ela estivesse com a caneta, ela não podia falar, ela tinha que só escutar. Aí no momento que ele tirava a caneta da mão dela, que ele tinha terminado de falar o que era importante, ela podia falar. E aí ela foi tentando criar um hábito porque ela não conseguia ter escutativa. E aí eu fiquei pensando, cara, é muito louco isso porque esse líder, ele teve essa noção de que isso era uma coisa que ela deveria se desenvolver e tal, mas talvez, né, a ferramenta que ele usou não fosse talvez a melhor, assim. É um pouco tosco, né? Mas assim, particularmente, eu ia falar isso. Tosco. Eu ia falar que é uma... Um pouco infantilizado. É uma forma de, acho que até reprimir, sabe? Reprimir, exato. Mas aí o que eu daí quero... outra coisa que eu pensei, desculpa te atrapalhar, mas que a pessoa ela vai estar com a caneta naquela ansiedade tão grande de falar que ela não tá nem entendendo ali o que o outro tá falando, porque ela só tá esperando passar a caneta pra ela poder dizer. Porque essa pessoa ela tem uma ansiedade em falar e aquilo de repente não é o método mais eficaz, né? Mas o que eu quis contar essa história porque aí você vê que, por exemplo, você tem líderes que consegue identificar ali uma questão de desenvolvimento na pessoa, mas usa de uma ferramenta completamente equivocada, né? Tem ações completamente equivocadas. E aí eu quis muito fazer esse gancho pra gente voltar pra entender como que a gente faz essa aprendizagem. O upskilling, o reskilling, porque aí, acho que é nesse momento, talvez, que o líder, identifique alguma coisa, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu preciso estudar, preciso aprender pra saber como que eu vou endereçar esses pontos. Eu ia falar exatamente isso, Esté. E até mesmo, às vezes, nem vai ser ele que vai estudar e buscar esse conhecimento. Às vezes, ele pode dar um direcional pra essa pessoa. Olha, eu não sou o profissional que consigo te ajudar. Você já pensou em buscar um profissional X pra você conseguir trabalhar isso? Porque é uma coisa muito mais
enraizada, sabe? Não é algo superficial a ponto da gente conseguir trabalhar. Então, olhar e se colocar nessa posição de que o líder, ele muitas vezes não sabe tudo, não tem todas as ferramentas, não é o campo dele onde ele vai conseguir trabalhar e atuar, e ele ter esses métodos, essas outras formas que ele encontrou ali para conseguir ter uma comunicação com essa pessoa, eu acredito que, cara, não é eficaz, entendeu? Então, eu diria que ou ele busca o conhecimento, busca se capacitar para conseguir atender aquela necessidade que ele entende que é um ponto de desenvolvimento do seu colaborador, ou ele dá um direcional para que essa pessoa busque também lá fora. Porque ele não vai ser esse super-herói que vai conseguir desenvolver todas as soft skills, né? Sim, até porque ele provavelmente não tem todas. Porque ele também tá se desenvolvendo, né, gente? Se a gente for nessa escala, significa que o CEO, a CEO dessa empresa tem que ter todas. Deus, exato. Isso, tem que ser Deus, e aí vai escalando. E não é, né? Então, pra gente retomar um pouco do lance de como eu faço upskilling, reskilling, também não tem uma fórmula, mas vamos tentar projetar aqui possibilidades. Acho que a primeira é essa questão de autopercepção, autocrítica, de você parar pra pensar, né, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, se é que eu escolhi estar fazendo, também se eu não escolhi, tudo bem, beleza, como é que eu vou fazer e onde eu quero chegar, e tentar traçar uma visão de futuro. Mas isso não significa, tipo, eu quero tal cargo, ou eu quero fazer determinada atividade, porque isso é um pouco cruel. Poucas e poucos de nós têm essa visão tão clara das coisas. Sim. A ditadura do propósito, né? Nem todo mundo precisa ter propósito o tempo todo. Às vezes os trainees vão falar pra mim, nossa, eu não sei qual é o propósito. Eu falo, cara, ótimo, você tem 24 anos. Se você tivesse muita certeza de tudo, eu ia estranhar. Né? Ainda bem que você tá na dúvida. E às vezes tudo bem tá na dúvida, né? Conviver com a dúvida é muito difícil, às vezes, mas é importante. Mas, putz, eu acho que eu quero me desenvolver mais na minha carreira. Eu acho que sim, eventualmente quero assumir uma liderança. Eu acho que eu quero só simplesmente performar melhor. Eu acho que eu quero migrar de área. Acho uma coisa mais ampla. E tentar entender mais ou menos o que você busca. Dentro da medida do possível também. A partir daí, começar a pesquisar no teu mercado quais são as tendências. E tentar dividir essas tendências de mercado em habilidades. Eu até desdobraria em 3 partes. Soft, hard e techs. Muito mais relacionadas a questões contemporâneas. Então eu botaria inovação e tech. Aí eu colocaria, obviamente, olhar desenvolvedor em tech, dados em tech, OKRs, tech, agile em tech. Eu dividiria um pouco mais, porque ágil, agilidade, é hard ou é soft? Cara, um pouco dos dois e tal. Mas enfim. E começar a ver para onde que é o teu mercado, a tua profissão, esse lugar que você quer alçar, tá indo. Quais são as tendências? Então, poxa, eu sou uma pessoa de conteúdo. Tem uma inteligência artificial generativa? Deixa eu entender hoje quais são os impactos. Deixa eu ler, deixa eu pesquisar. É pesquisar, é estudar. E não simplesmente a partir do teu viés ou da tua percepção do que você leu ali numa reportagem de tal assunto que você vai tomar essa decisão. Aprofunde-se. Leia, procura no Google, ouve um podcast, conversa com outras pessoas. E a partir daí mapear o que você quer aprender. E às vezes pode ser coisas diferentes. Aí você fala, eu quero aprender mais sobre colaboração. Show! Cria uma estrutura lógica de aprendizagem. Então, quais são os critérios de aceitação que eu aprendi isso? O que eu preciso para aprender isso? E divide sprints de aprendizagem. Como é que eu vou aprender isso nos 10%? Como é que eu vou aprender isso nos 20%? E como é que eu vou aprender isso na prática? Quando você estrutura isso minimamente, não precisa ser tão rigoroso assim, você começa a ter um caminho, porque também uma das dificuldades é que eu acho que eu tenho que aprender tal coisa, aí quando eu começo a aprender tal coisa, eu já vi outra, e aí já... Então cria sprints curtos. Porque senão você fala, não, vou demorar pra fazer um curso de 7 anos. Tá, às vezes precisa, mas nem tudo precisa. Então acho que é um processo de se perceber e de entender e acompanhar quais são as tendências do teu mercado. Ou do mercado que você está indo. Aí fica mais fácil, né? Não é uma garantia, mas você consegue tomar ações. Quando a gente projeta futuros, cenários de futuros, a gente projeta possibilidades. E geralmente esses cenários de futuros, a gente vai passando por um funil. Então tem futuros possíveis, tudo é possível. Já disse no outro programa, no outro episódio do programa da Eliana, tudo é possível. Aí depois a gente tem futuros que são prováveis. Putz, eu tenho uma evidência, já existe uma coisa nesse sentido. Depois eu tenho futuros que são plausíveis. É plausível que a inteligência artificial generativa tire trabalho de pessoas que trabalham com conteúdo. É plausível. E aí eu vou para futuros preferíveis. Qual é o futuro que você prefere? Ou desejáveis. E eu começo a ter ações hoje para influenciar esse futuro. Não há garantias, mas é melhor do que ficar esperando
a parada acontecer. Então, como é que você começa a tomar decisões hoje para sua carreira, influenciar o seu processo de aprendizagem e se adaptar, né, gente? Que planos imutáveis também são uma furada. Flexibilidade, adaptabilidade talvez seja, né, uma grande... Soft skill. Nossa Senhora! É uma grande soft skill, mas eu tenho um insight sobre isso que não é meu, do Thiago Matos, da Aerolito, que foi meu mentor, inclusive. Um beijo, Ti, se você estiver ouvindo. Que ele fala uma parada que é o seguinte: a adaptabilidade, ela é sim importante, mas me adaptar significa que eu só me mexo ou eu me mexo quando sou provocado, em que eu tô sempre correndo atrás de alguma coisa que aconteceu. Você tem que se movimentar sempre, Isso, né? O adaptável, ele é um acomodado ativo. E tudo bem, às vezes você vai ser, mas qual é o papel da inovação da vanguarda, ou de sair na frente, ou de projetar um cenário, ou de liderar um movimento? Tem espaço para os dois, mas o dia que ele falou isso, eu parei para rever completamente. Fez um na minha cabeça, que eu acho uma reflexão muito interessante sobre ser adaptável é interessante, mas por que a gente está sempre sufocado? Porque eu tô sempre tentando me adaptar, e então eu tô sempre atrasado. E às vezes você pode não querer se adaptar ou simplesmente escolher um outro caminho diferente. É um pouco abstrato, talvez utópico, mas eu não queria deixar de trazer essa reflexão. Uma coisa que eu não tô me lembrando se a gente falou isso em outros episódios, mas que talvez caiba aqui, mas um lance bem interessante que você falou, de quando a gente tava falando de como aprender, né, e tal, as pessoas olhando as tendências e entendendo a sua carreira e tal, mas o que acontece muito também é das pessoas se meterem a fazer coisas e aprenderem por conta da empresa que ela tá e por conta da necessidade da empresa, né? Que aí eu acho que é um grande tiro no pé também, porque você não tá olhando pra você tá se adaptando só à empresa, né? Mas aí eu entro na questão do privilégio, Sté, que a gente falou no primeiro episódio. Não diria que é um tiro no pé, eu digo que tem muitas pessoas que precisam se adaptar àquele contexto e buscar um conhecimento que esteja sendo demandado pela empresa naquele momento, mas porque hoje ela não tem uma outra opção, digamos assim, né? Mas eu acredito que, mesmo assim, você não deva deixar de olhar para aquilo que é ao longo prazo, a sua carreira, aquilo que você gosta, enfim, é um pouco disso. Eu iria numa linha de que tem espaço pra tudo. Eu sou de uma vibe que tudo tem espaço. E quanto mais possibilidade a gente tiver, melhor. Tanto pra aquela necessidade do momento, quanto pra aquilo que você e acho que tem um lance que é do tipo assim, cara, às vezes você vai ter que fazer a trilha lá da empresa, e às vezes vai ser legal, às vezes vai ser menos legal, mas só isso vai bastar pra você e pra sua carreira? Porque aí eu concordo com a Esté, você fica meio que subjugado ao que aquela empresa pode te oferecer. E eu tenho muitas pessoas nas empresas nas quais eu vou, que ficam esperando a empresa dizer o que ela precisa aprender. Sim. Então, eu parti disso de uma experiência também de uma pessoa familiar, assim, que tá numa empresa e que o gestor sugeriu uma pós-graduação e a pessoa faz chorando, detesta, mas tá fazendo. Nossa. E tá gastando tempo pra caramba. E é mãe. E assim, ela fica puta, porque ela fala, eu tô perdendo tempo pra fazer um negócio que meu chefe quer que eu faça. E aí é uma coisa mais a longo prazo, né? Quando você falou, eu já imaginei exemplos curtos, assim, de fazer um curso aqui. Porque após quem paga é a empresa. Tem esse ponto também, né? Então eu acho que é um pouco... É complicado. Tem que se questionar, eu acho. Mas é um pouco disso. Será que essa pessoa não é o que ela tem no momento? Tipo, se ela tá sofrendo em não se libertar disso, é porque de alguma forma ela não tem esse privilégio de escolher. Pode ser. Eu acho que, eventualmente, ela nem pensou que ela poderia escolher. Isso, tá mais condicionado a fazer. Ela tá exatamente, ela tá totalmente condicionada. Ela nem pensou que ela poderia ter uma escolha. Tipo assim, ou é isso ou é rua, sei lá, né? Conta pra gente, pós do que assim. essa pessoa faz? É relacionado à engenharia, não sei, é muito técnico. Coisa que a gente nem sabe o que é. É muito técnico. Falando em coisa que a gente não sabe o que é, isso me lembrou um lance que a gente conversou fora da gravação, que é valorizar a ignorância. Sim. Que é outro insight que o que Thiago tem a ver com o desaprender e tal, né? Que tem a ver com o desaprender, que é valorizar a ignorância significa você entender as oportunidades de aprendizado que você tem. Então, não esconder a ignorância. E o que você não sabe. Tem um exercício que eu faço muito com a galera. Eu vou pedir aí uma capacidade de abstração, principalmente de quem está ouvindo, mas eu vou com calma, que é imagina um círculo.
tá? Ou uma circunferência. Tudo que tá dentro desse círculo, eu sei que eu sei. Então eu, Rafa, sei que eu sei de quarta revolução industrial, eu sei que eu sei de história e tal. Tudo que é o círculo, a linha do círculo, ou seja, nessa fronteira, eu sei que eu não sei. Então eu sei que eu não sei de física quântica, eu sei que eu não sei o que são derivadas, eu sei que eu não sei o que são compostas, nem sei se é compostas que chama. Eu não sei matemática. Todo o resto que tá fora dessa circunferência, eu não sei que eu não sei. É bizarro. Então tem um monte de coisa que eu não sei. É sempre o maior. Quando eu penso em uma circunferência maior e uma circunferência menor. Quem que tem mais certeza? Quem tem o limite do conhecimento maior ou quem tem o limite do conhecimento menor? Quem tem mais certeza quando vai tomar uma decisão? Com certeza quem não tem a menor, né? Não consegui entender sua resposta, senhora. Você falou qual? Peraí, vamos ver Quem se tem mais certeza? Quem tem a circunferência, o limite do conhecimento maior ou o limite do conhecimento menor? Não, quem tem o limite do conhecimento menor. Quem tem o menor conhecimento tem mais certeza. Claro. Rafa, chuta. Normalmente é assim, né? Eu não tenho tanta certeza. Produção, chuta. Quem tem o menor conhecimento. Quem tem a menor fronteira do conhecimento tem mais certeza ou quem tem a maior fronteira do conhecimento tem a maior certeza? Quando vai tomar uma atitude, uma decisão. Quem Quem tem a menor. É que sempre quem sabe menos tem mais mais certeza. Porque aí eu É. conheço menos jeitos. Eu conheço um jeito de resolver aquele Gente, problema. mas me deu uma bugada aqui. Não, dá uma bugada Bugou. direto. Obrigada. Tá? Eu A galera tava aqui me respondeu acima sentindo... da média. É que a Gente, deixa aí psicanalista nos comentários se alguém mais bugou, porque eu me senti sozinha. Não, geral buga. Até porque eu tô sem meu flip chart, né? Tô sem meu flip chart. Mas a psicanalista conseguiu pegar bem, porque quando eu tenho a fronteira do meu conhecimento menor, eu conheço menos possibilidade de fazer algo. Então, é mais simples, é mais fácil. Pode dar mais trabalho quando tem a fronteira maior, mas eu tenho uma capacidade de inovar maior, etc. Ou seja, quanto mais eu expandir a fronteira do meu conhecimento, mais coisas eu vou descobrir que eu não sei. E muito mais coisas que eu não sei. E mais agonia pode te dar. Mais agonia pode dar. Mas Eu aí já estou aqui, ó. Mas aí eu acho que é a vibe do não vai dar pra saber tudo. Não vai dar pra saber tudo. Então, do que eu sei que eu não sei, o que eu vou escolher saber? Exato. O que faz sentido pra mim, que me dá tesão. Então, por exemplo, eu não vou aprender matemática. Muito tem obrigado. batalhas que você não Mas Obrigado. a gente tava Isso. falando também tem um batalhas pouco que você sobre vai vencer. a pessoa potencializar aquilo que ela tem de melhor e aquilo que ela não tem, de repente, ela tá sofrendo pra tentar ter aquele papel de líder, né? Voltando aqui o papel de líder. E assim, se frustrando, recebendo feedbacks que não são positivos, assim, sobre Gastando a sua performance. energia, cara, pra um bagulho que não vai levar nada. E, gente, às vezes. pessoas se demitem de líderes, né? Não de empresas. Exatamente. Eu sempre falo, se a sua liderança te inferniza, sua vida acabou. Acabou. Que é o que a gente Inferno. tava falando sobre a cultura no primeiro episódio, no sentido de que cultura nenhuma segura isso. Então você Não. pode trabalhar de novo numa Disney, né? Que a gente fala de Sim. Disney, empresa dos sonhos. E aí o Mickey é um escroto. Porque aí você perpetua uma cultura tóxica, né? É perpetuação de uma cultura tóxica. Porque quem não Desculpa, tem Mickey. escolha. É só um exemplo. Disney, patrocina nós, a gente ama, Mickey. Não, a Disney a gente já perdeu, gente. Não vai rolar. Não, Vai rolar. ó, Disney Vamos é apelar, não cliente, sei, gente. pra DreamWorks, não sei, vamos pra outra vibe. Isso, desculpa, perdemos. Karen. Mas é porque senão você fica alimentando essa cultura tóxica, né? E aí acho que vale a reflexão. Que essa liderança vai ter que desenvolver soft skills. Quanto mais você se preocupar em ser um bom ou uma boa especialista, menos capacidade de liderar você vai ter. Exato. Porque no mundo ideal, como a gente falou lá no começo do episódio, a pessoa que trabalha com você vai entender mais essa parada do que você. Eu lembro que eu tive uma chefe uma vez, quando trabalhava em consultoria ainda, que a gente era de uma área de soluções educacionais. E eu já tinha trabalhado muitos anos com plataformas educacionais. E ela nunca tinha trabalhado com isso. Cara, quando era reunião disso, era eu que liderava. Porque ela sabia que eu dominava mais essa parada, e tudo bem. Ela não se sentia ameaçada por isso. Exato, dá um puto orgulho. Aquilo que vocês estavam falando de orgulho, é que a gente tem um canal na NZN que chama Reconheça, né? Pra mim, o maior tesão que eu tenho é quando alguém reconhece alguém no meu time. Né? Porque eu falo, cara, tô vencendo aqui, eles estão obtendo sucesso. Ou quando eu entro numa reunião e quem tá tocando a reunião porque sabe mais do que eu sobre aquele projeto é a minha facilitadora. Pra mim, eu vejo que é naquele momento que eu tô acertando. Porque ser líder no final é isso, né? Você enaltecer o outro, né? Você tá ali de suporte ali assim, ó. Não é pra você ganhar, né, as palmas e etc. Você tem que botar o outro em jogo, né?
É que esse processo de liderança, existe uma discussão que, assim, pensar o que você quer como líder. Eu lembro que uma vez eu estava vendo um mesmo presidente de uma indústria que eu citei aqui, que ele falou que quando ele assumiu a presidência dessa empresa, ele parou para pensar e falou assim, que líder eu quero ser? O que eu quero fazer? Porque tem um pouco dessa reflexão. Você quer entregar o quê? Você quer construir o quê? E aí ele fala que ele foi procurar um mentor e etc e tal para refletir sobre isso. Ele fala, eu decidi que eu vou ser um líder de pessoas. Foi ele que falou aquela parada de se você é um líder orientado a pessoas, tem espaço de pessoas na tua agenda. Só que aí aprender sobre isso, se letrar sobre isso, buscar desenvolver isso. E soft skill vai ser essencial para isso, né? Não há liderança sem desenvolvimento de soft skills. Não há. Porque, vamos combinar, gente, que assim, habilidade técnica a gente ensina com mais... É possível aprender soft skills. Acho que a gente precisa colocar isso em perspectiva de que... se você não... Mas pra mim tudo Sim, aprende. mas é aquilo que a gente falou desde o início. É muito mais hard. Isso, exatamente. Mas é porque também depende muito do quanto a pessoa tá disponível para aquilo, entendeu? Então, eu vejo que a soft skill é muito mais relacionado à disponibilidade, à abertura, sabe? De autopercepção e autoconhecimento. Se você acredita que tudo você já tem e tudo você já conquistou ali em relação ao soft skill, fica muito mais difícil você desenvolver. É mindset fixo de crescimento, né? Se vocês conhecem a teoria da Carol Dweck, mas que é mais ou menos isso. Ou você aceita e se resigna de que, olha, eu nasci com isso, com esse kit de ferramentas e é isso, um beijo, acabou. Ou você entende que você pode exercitar e ir aprendendo e etc. Só que vamos entender que tudo que é técnico, invariavelmente eu vou ter que desenvolver e treinar e retreinar e fazer reskilling e upskilling, porque vai mudar. A atualização constante. E, especialmente se a gente tá falando do mundo da tecnologia. Isso. E na tecnologia você ainda tem uma certa dificuldade que a academia não vai acompanhar. Muita coisa você aprender ali na comunidade, na raça, na unha ali e tal. Agora, soft skills eu consigo ensinar, só que é um processo muito mais complexo. Muito. E aí é por isso que quando a gente fala um pouco, a gente tem falado de contratação, né, seleção, recrutamento e seleção nos nossos episódios. Eu cada vez mais vou contratar potenciais, vou contratar perfis. Se eu contratar alguém que está a fim de aprender, o meu indicador de sucesso provavelmente vai ser muito maior do que alguém que tecnicamente é bom, mas que depois vai ficar preso nisso. Que é quando você já entrevistaram pessoas, né? Quem tá ouvindo a gente já entrevistou pessoas, já deve ter passado por isso. Tecnicamente, a pessoa... Show, incrível, aceitou o salário e tal. Mas tem um perfil ali que não se adapta à empresa, que é uma pessoa resistente, uma pessoa conservadora, ou uma pessoa excessivamente crítica, que não é parceira, ou quer dizer, que não tem as habilidades comportamentais ou humanas muito desenvolvidas. E quando a gente pensa não só em tecnologia, mas a partir de tecnologia e futuro do trabalho e toda essa parada, quanto mais automação eu tiver, né? E aí eu vou citar o Thiago de novo. O Thiago hoje patrocina. Cheguei onde você tá querendo chegar. Patrocina o Thiago Matos. Quando ele fala das 4 forças do digital, ele vai falar de digitalização, obviamente, de personalização, de descentralização ou distribuição e de automação. Nesse contexto, gente, tudo que for humano e mais difícil de automatizar e etc., vai ser mais valioso. Ganha destaque. Se a gente vê no horizonte inteligência artificial produzindo conteúdo, entre aspas, sendo criativa, ela não é criativa, né? Mas entre aspas, bem uma licença poética, cara, mas liderar não dá pra ser por uma inteligência artificial. Quantas listas a gente não vê por aí rolando em sites de quais são as profissões que não vão acabar? Você já viram essas listinhas? As 5 profissões que não vão acabar. Todas elas vinculadas a fatores humanos, assim. E óbvio, eu sempre... O facilitador tá sempre lá, eu sempre fico feliz. Eu sempre olho e falo... Psicologia tá aqui, psicólogo. Ufa, terei... mais tem, né? Doenças do século XXI. Terei emprego para sempre. Então, eu concordo 100% com você, assim, Rafa. Acho que... E até quando você estava falando sobre a liderança, que você usou aquele exemplo daquela pessoa que parou, se percebeu e foi buscar um mentor, e o mentor falou qual o líder que você quer ser. O que eu faço muito no meu dia a dia e na minha liderança... Eu me espelho muito em líderes que eu tive
tanto pro bom quanto pro não bom, né? Pro mal. Então, assim, quais foram os líderes que me inspiraram no sentido de o que eu gostava e o que eu olhava e falava, putz, isso eu não gostei que fizeram. Eu sei que é um caminho também perigoso, porque não necessariamente eu não ter gostado, as outras pessoas não vão gostar, mas eu me coloco muito nesse lugar, sabe? De entender também que eu vivi situações onde meu líder fez tal coisa como uma exposição, algo Sim. nesse sentido, e eu não quero replicar isso. Dá pra ter uma sensibilidade de como o grupo reagia a determinada prática, determinada atitude. Às vezes nem é só o que você sentiu, né? É como você observa ali a eficiência daquela atitude pro time e tal. E todo mundo aqui já teve uma gestão tóxica, gente. Todo mundo, toda vez que eu tô em alguma empresa e falo, lembra do pior líder que você teve? Todo mundo lembra. Às vezes lembra mais do melhor. Lembra mais do pior do que do melhor, sim, porque a gente tem essa tendência e porque é traumático, né? É o famoso quem bate esquece, lembra quem apanha, alguma coisa do gênero. Quando você falou traumático, eu lembrei o que eu tava querendo falar pra vocês e eu tinha esquecido, mas é em relação a esse desenvolvimento da pessoa, né, do líder com as soft skills, a dificuldade que as pessoas têm, às vezes, de encontrar os caminhos pra se desenvolver e tal, passa muito por uma questão pessoal e relacionada a traumas, justamente, né? Então, tipo, eu acho que quanto mais a pessoa tem uma série de coisas ali que pessoais na vida dela já estão atrapalhando, mais difícil vai ser para ela desenvolver as soft skills num contexto que ainda não tem um sentimento, né? Um contexto muito mais racional e frio, né? Então, tipo, tem uma questão muito pessoal envolvida, não dá para você desassociar muito quando você tá falando de aprendizagem de soft skills, não dá pra desassociar o profissional do pessoal. Não dá. Nunca. É impossível. Cada vez mais... Que pra mim acho que nunca dá, assim. É que eu acho que é uma linha muito... Mas tipo assim, quando você vai aprender uma hard skill, né? Tipo, cara, você pode gostar... Você pode aprender a mexer no Excel, mas você, sei lá, gostar de tomar sorvete na sua vida pessoal. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, teoricamente. Ela não é tão natural, eu acho, né? Porque quando você... Assim, cada vez mais a gente consegue entender que o ser humano é integral. Uhum. Né? E as barreiras entre trabalho e vida pessoal vão desaparecendo, existem cada vez menos. Porém, eu acho importante fazer um disclaimer aqui, quanto mais eu trabalho com geração Z, eu vejo que elas romantizam o trabalho bem menos do que nós millennials, né? Sim. A gente romantizou muito o trabalho. Então, às vezes, elas lembram que o emprego é só um emprego. Aí vem quiet quitting, a gente até já falou isso em outro episódio. Uhum. A gente acabou de falar que isso aqui não é nem trabalho pra gente. Só que tem um lance que é o seguinte... né? Então, soft skills vão estar, obviamente, naturalmente ligadas ao nosso desenvolvimento como indivíduo e é por isso que culturas positivas vão fazer com que pessoas possam desenvolver de uma maneira como indivíduo, né? E não só como profissional. Mas eu já vivi coisas do tipo que uma hard skill migrou para minha vida pessoal. Isso é muito doido. Eu trabalho muito com indústria, né? E indústria tem uma obsessão por segurança. Uhum. E eu, sei lá, a gente não fica pensando sobre isso no dia a dia. Então hoje, quando eu vou dar um treinamento, ou eu vou num evento, ou em qualquer lugar que eu vou, eu observo onde as pessoas colocam as mochilas. E aí, quando a pessoa... qual é o hábito? Você coloca embaixo da cadeira, ou do lado da cadeira, principalmente auditório, essas coisas e tal. E aí eu já vi e falo, gente, vamos tirar as mochilas da cadeira, porque se acontecer um acidente, ou pegar fogo aqui nesse lugar e tal, a gente vai tropeçar nas mochilas. Ou eu tô num lugar com os meus amigos e a gente tá num bar e aí eu penso, qual é a rota de fuga? Uhum. Cadê o extintor? Isso, o extintor e tal. Então, dá pra rolar essa integração, mas eu concordo com você que naturalmente não é imprescindível. Não é imprescindível. Essa migração não é tão óbvia, mas é que eu acho que se a gente faz, dá pra construir essa ponte. Dá pra tudo ser integral. Eu acho que dá pra gente... E até facilita muito, né? Isso, facilita muito. Pontos. Que é o lance do life-wide learning. Você amplia o largo dessa aprendizagem. Você não deixa compartimentalizado pra determinado lugar. Tudo se mistura com tudo. Uma das melhores coisas pra mim é quando alguém fala assim, cara, eu aprendi uma parada não sei onde. Que bom que você não sabe onde. Vai fazer um trabalho acadêmico, tudo bem, não dá, tem que botar a fonte. Mas assim, se você aprendeu, você não sabe onde, é porque você aprendeu alguma coisa sem estar... formalmente pra aprender. Que é o que a gente falou sobre estar com o olhar atento, que tudo isso é aprendizado.
Você aprendeu num lugar confortável. E, cara, vamos lembrar que, assim, quando eu vou trabalhar a preparação de... Eu faço muito preparação de executivo e trainee para apresentação de projeto. É meio que um side job que eu gosto de fazer, que nem é exatamente a minha área. E aí eu falo, gente, por que a gente fica falando em contar história? Porque você pode apresentar 1000 dados, as pessoas vão lembrar da história que você contou, Claro. de tal coisa. Então as pessoas vão lembrar muito mais dos exemplos das histórias que a gente contou do que dos dados que você trouxe. Então, Nossa, com certeza. Eu tenho um exemplo ótimo. manda ver. Nós temos uma reunião aqui que ela é quinzenal, né, de apresentação geral para a empresa. E aí, uns 2 anos atrás, acho que eu julgo até mais, um facilitador que nós temos aqui na empresa, ele colocou referência de música de pagode que ele gosta na apresentação. Usando. Sei. E aí, Belo, Exalta Samba. Eu não lembro nada do que ele apresentou, mas eu lembro das referências. Mas, E a gente cara, tá é rindo isso. porque ele tá aqui, né? Nosso gerente isso. da produtora. É exatamente isso, é esse tipo de retórica que faz com que a gente lembre das coisas. É por isso que o professor de geometria cantava a musiquinha não sei do quê, Sim. por isso que tinha o poeminha das preposições, porque a Mas gente... e ser ambientes que deixam isso fluir naturalmente, né? Ambientes criativos, que permitem, né? Porque dependendo da empresa que você trabalha, tem que ser o negócio tradicionalzão ali. Óbvio, contar uma história não necessariamente tem essa coisa lúdica e o pagode aqui, né? Que eu tô indo mais pra um além, assim, né? Mas, de repente, no contexto que você tá inserido, nem isso você consegue, né? Viver histórias traz aprendizado, né? Essa que é a real. Se a gente... Vamos resgatar a fábula, né? Um dos primeiros tipos de história que a gente tem. A fábula tem sempre uma moral, né? Então, viver histórias... Só que você tem que parar para processar e ponderar e questionar essas histórias. Exato. Traz aprendizado, e esses são os grandes aprendizados. E o aprendizado ele é muito emocional, né? Quando tua avó te ensinou um negócio, quando um chefe... Gente, olha isso. Eu nunca esqueci na minha vida. Eu tenho 37 anos. Pelo menos em 2023, caso você esteja ouvindo esse outro ano, terei mais idade. Não, você vai ter 37 anos por um ano. Não, vou envelhecer, tá tudo bem. Eu era estagiário, eu tinha 20 anos e tal. Grande Patrícia Chagas. Um beijo, eu tô muito na Xuxa hoje, né? Muito. Xuxa Rainha, Sasha Princesinha. Daqui a pouco eu vou cantar pra vocês. E aí, eu tava com essa minha chefe, e aí eu falei assim, Paty, eu preciso de um aumento, porque eu tô trabalhando muito, porque não sei o quê. Eu nunca esqueci, foi tipo na copa da cozinha, assim, na copa do escritório, assim, então. E ela virou pra mim e falou assim, Rafa, ok, eu vou te dar um aumento, mas eu não vou te dar um aumento porque você tá trabalhando muito. Eu vou te dar um aumento porque você tem uma boa entrega. Nunca mais peça um aumento porque você trabalha muito. Peça um aumento porque você merece. Cara, eu nunca vou esquecer isso. E eu aprendi isso... De forma muito prática. E emocional e pessoal, porque esse foi um toque que ela me deu pra vida. Então... A gente precisa quebrar muito essa parada de que vai desenvolver soft skills lendo um livro. Mas não vai, gente. Pode ajudar, te dar um insight, te dar um repertório, mas não vai ser vivendo, vai ser experimentando, vai ser se colocando em situações que você nunca viveu, conversando com pessoas que você não são do seu círculo, vai ser expandindo o horizonte do teu conhecimento no final das contas. De novo, trazendo Freud pro rolê, o inconsciente, ele registra as memórias que têm sentimento, não aquelas memórias que foram racionalizadas. E você não traz de volta o que tá no teu inconsciente pro consciente racionalizando. É por meio de sentimento de novo, não tem como desassociar, né? É muito louco isso. E tem um outro ponto que você trouxe também, antes do que você estava falando um pouquinho no início, que é a forma como cada um aprende, né? Eu, por exemplo, entendi tarde, eu diria, que eu sou uma pessoa que aprendo muito nesse contexto mais de praticidade e muito mais sentimental, digamos assim. Eu aprendo nesses momentos como você contou agora. E eu sou zero teórica. Zero. Pra mim, pra eu pegar um livro e ficar lendo ali, lembrando aquilo, me dá uma agonia, me dá um negócio. Por isso que eu sofri muito na escola, vocês estão comigo. Eu sofria na escola, porque esse ensino tradicional, essa coisa totalmente racionalizada, assim, não funciona pra mim, não funciona. É por isso que a gente tá com o Rafa aqui, pra trazer todas as... Não, mas cara, agora que eu vou surpreender vocês, eu ia bem na escola, né? Você sabe disso. Mas eu ia bem na escola não porque eu estudava, porque pra mim é bom aprender com pessoas falando. Então, palestra, vídeo, podcast, eu aprendo bem escutando pessoas. Então, mas tem qual várias... que era a de nossa dificuldade, de ambos? Sempre exatas. Matemática, exatas. Não. Agora a gente ia bem em geografia, a gente ia bem em história, a gente, né? Tanto que as coisas que eu citei aqui, de todos os autores que eu falei, nenhuma delas eu li.
todos eu ouvi eles falando. Eu até li depois, eventualmente, tal. Então, na escola, eu lembro até hoje de falas dos meus professores. Verdade. Eu nunca vou esquecer o dia que mas a gente... Mas a sua memória é muito boa. Mas é porque isso é o jeito que eu aprendo. É o jeito que eu memorizo. Então, um dia, eu nunca vou esquecer, a gente foi aprender simbolismo na aula de literatura. E a nossa professora, grande Esther Dolores de Braga Tavares, virou pra gente e foi dar um exemplo do poema lá que, enfim, inaugurou o simbolismo, que falava vozes velozes, vozes veludas, eu nem sei que poema é esse, depois a gente procura, que era pra imitar, tipo, o som do velório, de um enterro, que as pessoas falam baixinho, veludo, etc e tal, do simbolismo. Eu fiquei pensando no cara, eu nunca... que ele falou voz veludo. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, assim, jamais vou esquecer isso. Teve uma vez que um professor de história, tô meio Forrest Gump aqui, levou pra gente, você lembra do Gonçalo? Virou pra gente e levou uma cantora cabo-verdiana chamada Cesária Évora e botou essa mulher pra tocar pra um monte de catarrento lá, zoeira e tal, tipo, terceira série. E, gente, eu sou apaixonado por música cabo-verdiana hoje. Foi lá atrás o Gonçalo que mostrou loucura, a primeira referência e eu lembro disso todas as vezes. Então, acho que é achar como é que você cria essas memórias, né? Total. Mas, assim, o fato de você ter uma boa memória ajuda muito. Ajuda, mas é isso que ativa a minha memória. Tem gente, por exemplo, que precisa escrever. Eu não preciso escrever. Sim, eu preciso ser impactado. Eu preciso ser impactada também. Mas eu acho que eu acabo... pra mim, tem que ter um sentimento muito envolvido, assim. Senão, meio que não vai, né? Eu sou muito sentimental. A conclusão é que a gente é soft, né? Não. 100%, aqui, né? 100%. Né? Miçangueiros de humanas. Nossa, total. 100%. E dá pra gente ter uma conclusão ali do que a gente começou a falar? Eu acho que sim, né? Porque a gente começou questionando ser pop ou ser tech, né? E acho que a gente chegou a várias conclusões aqui, né? Soft skills são importantes para líderes, né? Nem todo mundo precisa ser líder. Nem todo mundo precisa ser só técnico. Eventualmente você pode se desenvolver como um grande líder mesmo tendo um perfil mais técnico. Então, tem espaço pra tudo, né? É mais ou menos isso, né? A gente abriu muitas discussões, né? A gente abriu muitas possibilidades e eu gostei muito do que o Rafa trouxe sobre aprendizado, diversas formas, porque existe esse lugar muito de comparação e de pensar que a gente precisa aprender da mesma forma como todo mundo sempre aprendeu, né? E não, né? Então, a gente vê cada vez mais isso. Eu acho que resumiria o lance de que o técnico é o que se espera minimamente no teu trabalho, né? Uhum. Mas quanto mais você for tendo posições relacionadas a pessoas, mais soft skills você vai ter que aprender. Mas eu não restringiria isso para liderança, para os teus pares, para todo mundo, gente. Em especial no Brasil. Nós somos relacionais. Então, lembra de falar do desenvolver pontos fortes e pontos fracos? Uhum. Não adianta, a gente não é processual aqui no Brasil. Então, ficar batendo na tecla do processo, ok, nada contra o processo, mas a gente é relacional, então como é que eu crio habilidades para gerir relações? O que me lembra o tema do nosso próximo episódio, que é amizades no trabalho, não é isso? Tô muito ansiosa para falar disso, gente. Não, mas foi ótimo esse episódio, acho que foi um episódio mais, talvez duro, eu diria. Mas cabeça, né? Porque mexe muito também com o lado muito psicológico, pessoal, né? De cada um. A gente falou de muita coisa também, pessoal. Não que a gente não fale, né? Mas a gente fala muito. Mas foi muito legal. Eu acho que trouxe bastante insights. Mas o próximo vai ser cabuloso, né? Eu acho que a gente tem muita coisa pra falar. Também mais pessoal, mas também bastante coisas pra levar pra elaboração ali. Entender Exato. Como é que... O que é legal de você se perguntar quando a gente fala de amizades no trabalho, né? Então, fechamos? Muito obrigada, gente. Foi mais um maravilhoso. E vocês fiquem com a gente tem mais um episódio, como eu falei, na próxima semana. Não se esqueçam que o The Briefcast, ele é derivado do The Brief, que é a nossa newsletter de negócios e tecnologia, que chega todo dia na sua caixa de e-mail, segunda a sábado. A gente tá nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Threads, qual mais?
Twitter, exatamente, obrigada. E a gente, se você não assina a newsletter do Debrief, a gente vai deixar o linkzinho aqui na descrição do vídeo. E esse videocast, ele vai estar aqui no YouTube, ele vai estar em outras plataformas de streaming também de áudio, todas possíveis aí. Então fica com a gente, eu sou a Stephanie Kohn e a gente se vê na próxima semana. Até já!